Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Estamos começando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Ele é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa tem a realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, que se localiza no Recanto Maestro. Hoje eu estou com um convidado que se chama Enéas Tavares e ele trabalha com algo muito legal, literatura fantástica, que eu estou curiosa. Bem-vindo ao programa, Enéas. Muito obrigado, Lígia. É um grande prazer estar conversando aqui contigo e um grande abraço aí para os espectadores da TV Santa Maria. O Enéas é professor da UFSM, né? Depois tu pode falar também esse teu percurso de estudo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu gostaria assim que tu, por curiosidade, que tu nos contasse como é que foi essa tua relação na infância, assim, já começou a surgir esse gosto pela literatura, pela escrita, inclusive por essa literatura fantástica, ou isso surgiu depois? Como é que foi? Foi na primeira infância. Eu sou filho único e o meu pai era representante comercial, né, Lígia? Então, passei boa parte da infância me mudando junto com o pai e a mãe para diversas cidades, o que significa uma infância um pouco solitária, com duas coisas: revistas em quadrinhos e livros, né? Alguns inspirados em histórias bíblicas, outros em histórias de aventura, histórias de pirata. E a minha mãe me alfabetizou com histórias em quadrinhos de Turma da Mônica, Disney. E na adolescência acabou acontecendo essa ponte, né, entre histórias em quadrinhos infantis para histórias de super-herói, o que está do lado ali daquilo que nós entendemos hoje como literatura fantástica. Disso, decidi trabalhar e dedicar a minha vida à literatura fantástica não foi tão difícil. Sim, eu sei muito bem o que é isso na infância e adolescência, ser educado com as histórias em quadrinhos, porque nós líamos muito gibi, eu e os meus irmãos, né? Tinha um amigo do meu pai que tinha uma coleção de gibis e a gente se divertia, pegava emprestado, muito legal. E o que é literatura fantástica? Então isso vem depois a se construir na história, né? Tu pode nos contar na história também como é que isso se acontece, assim, se solidifica. Vamos pensar nos mitos, vamos pensar no uso da imaginação, vamos pensar nos monstros, né, que apavoram os nossos pesadelos, os nossos medos. Vamos pensar em tudo aquilo que está um pouco afastado da nossa noção de realidade. E isso acaba dialogando com religião, acaba dialogando com crença, acaba dialogando com cultura. Apesar da literatura fantástica ela ser considerada algo moderno, algo muito próximo de nós, século XX, O Senhor dos Anéis, os contos de fada, um pouco antes, né? Eu acredito que desde o início da cultura humana nós estamos criando histórias, algumas fincadas na realidade, outras utilizando elementos, né, imaginativos, fantásticos, absurdos, para expressar sentimentos, para expressar temores. Quando nós falamos de literatura, por exemplo, o pai da literatura no Ocidente é o Homero, com a Ilíada e a Odisseia, que são, Lígia, obras fantásticas. Né? Se nós pensarmos que a Odisseia tem sereias, tem cíclopes, tem monstros marinhos, além de uma série de outros, né, perigos confrontados por Ulisses e os seus companheiros, talvez a literatura fantástica tenha nascido junto com a nossa própria capacidade de contar histórias no Ocidente.
Sim, só que elas não eram escritas em desenhos. A gente tinha que usar o imaginário do autor e o imaginário de quem lê. Sim. Olha só quantos desenhos devem ter sido criados, hein? Sim. Né? Que ficaram no imaginário de cada um. É. No caso de Homero, por exemplo, ele está na base da criação da arte pictórica grega. A gente tem ali a arte cerâmica do século V. Aqui é um pouco o professor de literatura greco-latina da Federal problema. falando, tá? Esse programa é bem professor mesmo. Então, tá bom. A arte cerâmica grega, ela nasce na Grécia entre século V e século VI. E boa parte das pinturas, né, que vão representar histórias e mitos são inspirados em Homero. E em episódios específicos, por exemplo, Ulisses enfrentando o Cíclope, né, que era um gigante monstruoso, que tinha uma predileção por carne humana, né, e que atacava lá os companheiros de Ulisses, além de Édipo e a Esfinge, por exemplo, que é uma outra criatura mítica, né? Então, sim, as histórias, tanto de um ponto de vista textual, imaginativo, como visual, pictórico, elas estão lá dialogando desde sempre com o fantástico. E isso não é algo exclusivo à cultura grega, as outras culturas também dialogam, né, com esses elementos que tem a ver com mitologia, que tem a ver com religião, que tem a ver com divindades, monstros. Sim, e aí então depois a gente tem um percurso na história da literatura fora do Brasil que chega também ao Brasil. Como é que foi esse link, assim, da literatura fantástica, no caso? É muito difícil da gente estudar a literatura no Ocidente sem pensar na literatura fantástica, né? Porque a gente pensa assim, temos Homero no século IX, século VIII. A cultura grega acaba chegando em Roma com a Eneida, com as Metamorfoses de Ovídio, entre outros textos, né? E a literatura latina vai ser a base da literatura medieval. Todos esses exemplos, para citar só 3, né, eles estão permeados de seres fantásticos. Sim, nós temos reis, rainhas, príncipes, histórias de cavalaria, histórias calcadas na realidade, mas que sempre vão ter algum elemento insólito, imaginativo. O que vai dar origem a toda a literatura europeia, pós-Shakespeare, por exemplo, né, e que chega também à nossa literatura brasileira. Shakespeare é um clássico da literatura, né, mas se nós pensarmos que as suas peças têm fantasmas, bruxas, entre outras visões, né, o Próspero, né, que tem tanto o Caliban, que é um monstro, quanto como Ariel, que é um espírito do ar, né, mesmo Shakespeare, um cânone da literatura ocidental, tem elementos fantásticos nas suas histórias. Isso porque as histórias fantásticas, né, agradam diferentes públicos, diferentes faixas etárias. Que legal. E aí chega no Brasil, por que autores, assim? Esse é um aspecto interessante, Lígia, porque se a gente pensar em literatura fantástica estrito sensu, a gente vai pensar em 1999, portanto muito recente, em nomes como André Bianco, que escreveu o primeiro romance de vampiros, né, ambientado num cenário brasileiro, que é o Sete. Esse romance foi muito importante, foi um grande sucesso de crítica e também de vendas, né? Só que, se a gente ampliar um conceito de fantástico enquanto qualquer elemento imaginativo, a literatura fantástica não começa com André Bianco. Ela pode começar com Álvares de Azevedo, né, uma das bases da nossa literatura romântica, que vai colocar os seus personagens numa taverna contando histórias de terror. Ou pode passar por outro clássico nacional, como Machado de Assis, que em um dos seus romances mais importantes começa dizendo que o seu narrador é um defunto autor e que dedica aos vermes as suas histórias, né? Se nós pensarmos em Guimarães Rosa, que também tem contos fantásticos, né? Quer dizer, toda a nossa literatura, mesmo a clássica, mesmo a considerada realista, né, estudada na universidade, vai apresentar esses elementos. É fantástico. Exato. Monteiro Lobato, por exemplo, né, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quer dizer, todos os seres, espectros, lendas podem ser considerados fantásticos ou insólitos. Nós costumamos usar na universidade o termo insólito, que é um conceito criado, né, por um professor da UERJ, que é o professor Flávio Garcia. E que ele cria esse conceito de insólito justamente para dar conta de o que é fantástico em Machado de Assis, o que é fantástico em Guimarães Rosa, o que é fantástico em outros autores e autoras da nossa tradição. Um dos meus livros, O Fantástico Brasileiro, O Insólito Literário, do romantismo à contemporaneidade, trata justamente disso. É uma releitura, em parceria com Bruno Matangrano, que é um grande amigo e um pesquisador da USP, uma releitura de toda a nossa historiografia através do insólito. Então, é muito interessante. Então, a literatura fantástica é um ramo, digamos, é uma escola ou um estilo
da literatura, como tem a literatura romântica, o romance, tarará, seria isso? O realismo? Como é que eu inseriria Nós isso? podemos ver dos dois modos. A gente pode entender, por exemplo, a literatura fantástica como um grande guarda-chuva que contempla a fantasia urbana, as histórias de terror, a ficção científica. Ou nós podemos pensar a literatura fantástica como um elemento presente em vários outros gêneros literários. Então eu acho que a literatura fantástica ela é menos assim um conceito fechado, que você identifica A, B ou C, e muito mais um aspecto, um elemento, um tema que perpassa vários autores e obras. Sim. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu estava levando para o lado dos desenhos. Então, não necessariamente a literatura fantástica, como na pesquisa vocês começaram a identificar em outros autores, né, clássicos, enfim, que também era fantástico, ou seja, é uma história contada com outros seres que são introduzidos. Não necessariamente tenha que ter o desenho, porque para mim tinha que ter o desenho. Obviamente, a literatura fantástica ela também é transmídia. Tá? Ela também é transmídia, porque ela pode virar história em quadrinhos, ela pode virar desenho animado, ela pode virar filme. Se a gente pensar em, por exemplo, teatro. Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, entre vários outros exemplos assim de obras fantásticas, né? Todas essas obras têm um pé no cinema, têm um pé nos quadrinhos, né? E na literatura brasileira não é diferente, né? Tem vários autores contemporâneos que estão produzindo obras literárias consideradas fantásticas, mas que depois vão adaptar essas obras para os quadrinhos, para o audiovisual, para o teatro, né? E para outras mídias. Entendi. Então, basta que seja uma história fantástica. Exato. Né? Aí entra a criatividade, né? Que nós vamos falar no próximo bloco sobre esses teus workshops, né? Essas tuas cursos que tu dá, onde tu deve instigar essa questão da criatividade. O Enéas, ele é professor da UFSM, do curso de letras, e no próximo bloco nós vamos falar então como é que ele trabalha essa criatividade e como é que entra os desenhos para se formar uma história em quadrinhos. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno.
voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura, localizado no Recanto Maestro. Estamos conversando com Enéas Tavares, um assunto fantástico que eu estou adorando. Literalmente fantástico. É, né, literalmente fantástico. Esse programa hoje entrou dentro do tema. Enéas, fala um pouco assim sobre essa tua formação, né, de mestrado e doutorado, o tema que tu escolheu. E por que, né? Tu é professor na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Letras, e aí tu faz a tua formação aqui ou tu estuda fora? Como é que tu... Nós conversávamos antes, né, Lígia, sobre o meu gosto por literatura fantástica, ainda na infância e na adolescência, né? Eu acho que na metade da adolescência eu identifiquei o meu sonho, o meu objetivo profissional, que era criar histórias. Eu queria trabalhar com histórias, queria criar personagens, histórias que tivessem a ver com literatura fantástica, não exclusivamente, mas especialmente. E a minha opção foi fazer letras, né? Porque eu pensei, Lígia, que um curso que deveria me ensinar a ser um escritor seria letras. Para minha surpresa, os professores no primeiro semestre me informaram, né, que o curso de letras ele não formava escritores. Formava professores e pesquisadores. E quantos escritores saem do curso de letras? Pois hein? Eu conheço vários. Exato. O que para mim não foi exatamente um problema, né? Porque eu sempre gostei do ambiente de sala de aula, de estar em contato com as pessoas, e esse ambiente de aprendizado, que é um ambiente tão rico, né, e tão frutífero mesmo a criatividade. Então eu faço 4 anos de letras, fiz um mestrado e um doutorado em literatura inglesa, que era uma literatura que me interessava muito. Mas o objetivo, depois de todo esse percurso acadêmico, né, além da carreira acadêmica, era voltar àquele objetivo inicial, que era trabalhar com histórias. Né? O que acontece, eu entrei na UFSM em 2012 para o Departamento de Letras Clássicas e Linguística, para dar aula de literatura clássica. Né? Por isso a conversa sobre Homero, a tragédia, né, e a cultura grega. E em 2013... depois que eu já tinha a carreira acadêmica consolidada, enfim, aí eu tomei a decisão de voltar para aqueles projetos iniciais, abrir a gaveta, né, com os contos, textos inconclusos, e decidi sair do armário, né, com esse objetivo de me tornar um escritor, mas não apenas um escritor, mas um escritor de literatura fantástica, o que tem uma série de resistências aí com os professores, né? Sim, que legal. E aí então, assim, tu ministra cursos também e workshops, que às vezes tu vai a São Paulo, vai em outras cidades. E tu tem um curso que me chamou a atenção, que é a criação da escrita de ficção. Me conta um pouco, assim, como é que tu trabalha com isso e com a criatividade do aluno, né? Porque tu há pouco falou. O curso de letras não forma escritores. Então eu começo a chegar à conclusão de que o escritor é um dom também, que nasce com a pessoa, e ele, claro, tem que ter a gramática, tem que ter outras ferramentas, né, para pôr em prática. Como o pintor precisa da técnica do pincel, o escritor precisa de uma técnica. Como é que tu trabalha, então, com a escrita da ficção? A minha frustração lá, né, quando eu entrei no curso de letras em 2006, e quando os professores me disseram que o curso de letras não formava escritores, acaba resultando na criação, então, hoje dessa disciplina. Então, hoje, os alunos que chegam no curso de letras e outros interessados também da comunidade podem cursar escrita de ficção, que é um curso livre que nós ministramos a cada semestre. É um curso de extensão. Legal. Voltado tanto para alunos, professores, técnicos da UFSM, quanto da comunidade. Então nós criamos também como curso livre, ele é um curso que é ministrado na UFSM Silveira Martins, e a ideia é que ele possa acolher aqueles que querem também trabalhar com histórias. Vem aqui pertinho. Exato. Posso ir ali, então. Exato, por favor, Lígia, que legal. por favor. Mas eu preciso reconhecer que uma dívida que eu tenho na criação desse curso, que é com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, também um grande escritor, um grande acadêmico, e ele foi o criador da oficina de escrita criativa da PUC do Rio Grande do Sul. Em 2009, no meio do doutorado, eu fiz algumas disciplinas na URGS e eu tive o prazer de cursar o escrita criativa com ele lá na PUC. Então, boa parte do que eu faço na disciplina, ou no curso livre de escrita de ficção, foi aprendido aí com o professor Assis Brasil, que tem a ver com criação de personagem,
tem a ver com construção de diálogo, construção de cena, revisão de manuscrito, contato com editoras, entre outros elementos que formam não só o processo do escritor e da escritora, mas também a carreira. Como tu bem colocaste, né, Lígia? Tem muito de talento, tem muito de ouvido, da sonoridade da língua, tem a ver com imaginação, de você criar histórias e criar cenas, mas também tem a ver com ferramentas e técnicas. E o curso, tanto do Assis Brasil quanto o nosso curso livre de escrita de ficção, propicia aos escritores e escritoras acessar essa série de técnicas, né? E o objetivo é que a gente tenha um ambiente absolutamente profissional em que você pode levar o seu texto vai ser lido, vai ser comentado, né? E onde nós podemos fazer sugestões para melhorá-lo. Sim, inclusive tu falou contato com editoras, então ensina todo o processo, assim, desde a criação até a publicação, a edição do livro. Exato. Que bom, né? O nosso curso ele vai desde a ideia inicial, passando por criação de personagem, estrutura, a escrita do primeiro manuscrito, do segundo manuscrito, revisão, até os contatos ou submissão com o mercado editorial. Ótimo, acho que isso é muito bom, porque tem muitos cursos que não dão essa passagem. Por exemplo, quando eu estudei arquitetura, eu saí sem saber fazer um contrato, eu saí sem saber vender arquitetura, eu fui aprendendo na prática as coisas, né? Assim como na pintura não se tem essa questão do empreendedorismo na arte, né? Como é que tu vende, a gente tem feito alguns programas que começam a mostrar, então, como é que tu faz uma curadoria, né? Eu acho bacana. Tu também tem um curso que tu ensina, inclusive, uma relação com eventos. Eu li alguma coisa, organização de... Um dos braços, né, da minha pesquisa na UFSM é não apenas séries narrativas e séries transmídia, como economia criativa. Economia criativa no Brasil hoje é aquilo que dá conta, né, não só de você escrever o livro, mas justamente de você contratar a editora para publicar o livro, de você divulgar o livro, de você usar as redes sociais, de você pensar em braços transmídia que possam ampliar o seu público. Então, uma das ações que nós fazemos na UFSM é também uma formação em parceria com a Agitec, que também pensa questões de economia criativa e empreendedorismo, para que a gente possa pensar a criatividade em dupla medida, não só a criatividade do artista, que está se dedicando à sua história, mas a criatividade mercadológica também, né? Como é que você coloca a sua história no mercado, como é que você dialoga com o seu público, né? Uma vez que a gente entende, né, esses dois braços como fundamentais. Não adianta você escrever o grande clássico da literatura se ele ficar guardado na gaveta. Exatamente. Então tem uma série aí de parâmetros que ajudam a tirar os nossos projetos, enfim, né, aquilo que a gente faz, não apenas do nosso ateliê, mas também da gaveta de trabalho, no caso de escritores e não escritoras. Adianta tu pintar, né, e deixar guardadas as obras no ateliê, elas têm que andar, têm que ser vendidas. Então, isso que tu tá falando tem a ver com esse workshop sobre escrita criativa ou ainda é uma outra coisa? Porque eu gostaria de saber como é que tu aborda a escrita, na escrita criativa, como é que tu instiga essa criação na pessoa para ela desenvolver a criatividade, quais os critérios que tu usa? Através de uma série de exercícios, né? Os nossos encontros eles são divididos em 2 horas, né? Num primeiro momento, há sempre uma explanação assim, mais conceitual, teórica, sobre a noção do personagem, como é que nós desenvolvemos o arco dramático, o desenvolvimento de um protagonista, como é que nós construímos cenas de diálogo, como é que nós aumentamos a tensão através do texto, então questões bem técnicas, né? Na primeira hora. Na segunda hora, sempre um aluno ou um participante traz um texto que ele produziu no decorrer da semana, né, a partir de um tema que nós damos, nós vamos ler aquele texto e nós vamos debater com os demais presentes. Então é um encontro que ele tem um braço assim, técnico, teórico, mas ele também tem um braço muito prático, né? De você escutar os outros, de você dar opinião, né? Porque nós não vamos nos tornar bons escritores se não formos bons leitores e ouvintes. Sim. Então a oficina ou o curso livre também auxilia nisso, né? E a opinião está aberta à crítica, né? Construtiva, enfim. E conseguir ver onde outras mentes vão e atua, né? Exato. O objetivo do curso de escrita de ficção, Lígia, é propiciar um ambiente absolutamente profissional. Muitas vezes, quando nós escrevemos os nossos primeiros textos, os nossos primeiros leitores são o pai, a mãe, o irmão, a namorada, o namorado, né? E, obviamente, a opinião dessas pessoas importa muito. Mas não é uma opinião assim baseada em critérios mais técnicos, né? Isso nós vamos ter lá no curso de escrita de ficção,
onde nós não estamos, né, perto de familiares ou amigos, né, que vão simplesmente dar um tapinha nas nossas costas e elogiar o texto, mas vão fazer sugestões construtivas. Há também um esforço da minha parte de, mesmo quando nós criticamos um texto, de fazer isso com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita seriedade e respeito, para não bloquear e não produzir nenhum tipo de constrangimento. Né? O objetivo da oficina é o oposto disso. E existe muito essa questão de, ai, professor, não consegui produzir nada, não, porque na faculdade de arquitetura tinha isso, assim, ó, o cara chegava para assessorar o projeto e não trazia nada desenhado no papel, dizia, professora, tá tudo aqui, ó, as ideias. Pois é, esse é um tabu, né, da escrita criativa, que é o bloqueio, né, a terrível, a assustadora, a amedrontadora página em branco, né? Nós trabalhamos alguns gatilhos para evitar o bloqueio criativo. Né? Quero aprender. E um desses... vai ter que fazer o curso, viu, Lígia? Mas adiante do que um desses gatilhos, né, é, antes da gente escrever a primeira frase, a gente dedicar algum tempo, e um tempo considerável, ao planejamento da nossa história. Assim como nós não pegamos um ônibus sem saber o destino, nós não devemos começar a escrever uma história sem saber o final. Então a gente tem todo um trabalho assim de, nos primeiros encontros, montar e planejar a nossa história através de um outline ou uma escaleta. Muitas vezes o bloqueio criativo chega mesmo assim. Sim. Mas a construção do outline e da escaleta ajuda a afastá-lo. Muito bom. Significa que o planejamento e a ordem sempre estão em questão, ou seja, tu faz um planejamento, a tua mente já começa a trabalhar naquilo, né? Início, meio e fim, o que eu quero, onde eu quero chegar. Legal, sempre planejamento é muito legal. E eu gostaria de falar contigo sobre um profissional que eu não sei se anda junto ou entra depois, agora eu tô começando a entender. A questão da história em quadrinhos, ou seja, a literatura fantástica é uma coisa, mas ela pode ser aplicada de vários modos, né? Pelo que eu tô entendendo. Porque me chama muita atenção a história em quadrinhos. Então, assim, quando é que entra esse desenhista que vai desenhar, fazer aquelas figuras? Às vezes não é o próprio escritor. Não, é muito raro. Muito raro que nós tenhamos uma pessoa que consiga escrever e desenhar ao mesmo tempo. O meu sonho original era desenhar a história em quadrinhos. Mas logo eu percebi que o meu talento não era exatamente para as artes visuais e pictóricas. Então hoje, por exemplo, os quadrinhos que eu produzo, primeiro eu preparo um roteiro, nós temos também um modelo de roteiro para a história em quadrinhos, assim como há um modelo de roteiro para audiovisual, é uma coisa diferente, que é diferente também da página literária, né? São 3 produções muito diversas. Depois que você finaliza o roteiro da história em quadrinhos, você passa para um ilustrador. Eu tenho um grande parceiro santamariense, que é o Fred Rubin, um dos ilustradores mais proeminentes aí do cenário brasileiro atual. O Fred já tem uma série... Quero trazer ele aqui. Por favor, vamos fazer a ponte aí, né? E é o Fred que transforma, né, o roteiro, as palavras, em páginas, né? Tem uma série de limitações que a história em quadrinhos exige, né? Número de painéis por página, número de balões por painéis, número de palavras por balão. Então é todo um cálculo que a gente já prevê. Aí entra a síntese, né? Sim. Entra o poder de síntese aí, né? Sim, que é o oposto o oposto da produção literária, né? A produção literária você simplesmente escreve o que você acha necessário para produzir uma cena. Na história em quadrinhos não, porque alguém vai ter que desenhar isso depois. Então você tende a ser muito mais econômico. A mesma coisa para o roteiro audiovisual. Então quando tu escreve para a história em quadrinhos. Exato. Entendi. E eu queria que tu explicasse essa questão do visual, do audiovisual. Exatamente. Como é que é? Eu tenho um projeto em curso, né, com uma produtora de São Paulo, que é a Cine Kings, que se chama A Todo Vapor. Ele é uma liga extraordinária com heróis da literatura brasileira. É um projeto transmídia também, tem romance, tem história em quadrinhos, né? E o audiovisual, o roteiro ele é pensado não tanto no que alguém vai ter que desenhar, mas sim no custo de produção. Podemos dizer que no audiovisual cada salto imaginativo custa algo como R$50 mil, R$100 mil. Então você já tem que prever também esses cálculos na escrita do roteiro. Então é um outro projeto, né? Você também tem que pensar em falas que um ator seja capaz de dar, cenas que possam ser filmadas, entre outros cuidados.
Que legal, hein? Então, como escritor, pelo que eu estou vendo, né? Rende, né? Assim, tu tem vários canais, claro que tem que ser criativo e dinâmico também, né? Eu vejo que tu tem vários segmentos. Tu quer falar um pouco sobre os livros que tu trouxe aqui, que nós temos que encerrar o programa? Esse é o momento em que o escritor roteirista faz a propaganda, né, Sim, das obras. isso mesmo. Então aqui eu tenho uma exemplificação rápida, Lígia, de boa parte das coisas que a gente conversou. Primeiro, o Fantástico Brasileiro, né, que é esse manual que trata da história da nossa literatura pelo viés fantástico, é um livro para professores e entusiastas, escrito em parceria com Bruno Matangrano. Juca Pirama Marcado para Morrer conta a história do protagonista da série audiovisual, né, uma reinvenção lá do herói mítico, né, do Gonçalves Dias. Essa é uma obra de ficção, publicada pela Jambô Editora. E falando em quadrinhos, O Matrimônio de Céu e Inferno, ilustrado por Fred Rubin, né, uma obra que não apenas adapta um poema iluminado de um artista inglês chamado William Blake, como atualiza a obra do Blake para a São Paulo contemporânea. Que legal, muito bom. Olha só, fantástico, me lembra os meus momentos de infância que eu lia muito gibi. Que legal, e realmente me chama muita atenção os desenhos, assim, porque eu gosto, né, do desenho. Enéas, adorei conversar contigo, assim, eu aprendi muito aqui hoje, conseguiu para mim ficar claro essa questão da literatura fantástica e como é que funciona então a história em quadrinhos. Num próximo programa eu quero trazer o desenhista da história em quadrinhos e ver essa relação, talvez vocês dois juntos ou não, ver essa relação de como é que funciona esse preparo. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Aos que estão nos assistindo, os 3 livros estão disponíveis na Atena Livraria, no Multiverso Geek, no Shopping Royal Plaza e também na Terra X, que é a nossa comic shop de Santa Maria. Fica aí o convite para nos seguir nas redes sociais também. Isso. Muito obrigado. Ok, obrigada. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. É exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. E você também pode assistir na santamaria.tv.br e nas nossas páginas das redes sociais, do Facebook e do YouTube. Agradeço aos apoiadores deste programa, que eu tanto amo fazer, e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio Cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagem Tour, Faxinal do Soturno.